Antes disso, eu vou entrar nas principais células do tecido conjuntivo, as principais, eu vou enumerar aqui. A primeira chama-se fibroblasto. O fibroblasto, por que ele é considerado uma célula importante? Porque se eu falei para você que um dos critérios de classificação do tecido conjuntivo é a quantidade e a disposição das fibras de colágeno, ela passa a ser uma célula importantíssima, porque é o fibroblasto que forma o colágeno. É uma célula produtora de colágeno. Aí, gente, eu tenho essas duas nomenclaturas, blasto e cito. Normalmente a gente aprende, nas primeiras aulas de biologia, que cito é célula. Citologia, o estudo da célula, era a capa da apostila 1. Citologia, estudo da célula. Jovem, blasto também é célula, mas é uma célula jovem. Por isso que a gente, na embriologia, que nós vamos entrar ainda nessa apostila, nós vamos ver muita palavra blasto. Blastômero, blástula, blastóporo, tá? Blasto é sinônimo de célula jovem. Então sempre é assim, se for um fibroblasto, ele é um jovem que produz colágeno. Então o jovem, ele é empolgado. Tudo que ele faz é empolgado, empolgação, né? Muitas vezes ele faz as coisas assim rapidão para acabar logo, que ele já quer começar outra coisa, ele é empolgadão, vai produzindo um monte de coisa. Isso é o fibroblasto. Depois que ele atinge o estágio adulto, ele já é mais tranquilo. Ele já estabilizou, aí ele vira um cito, um fibrócito. Não quer dizer que ele está morto, ele está vivo, mas ele está estável. Ele está produzindo colágeno constantemente, mas estável. Mas se eu precisar de uma emergência, o fibrócito pode voltar a ser fibroblasto. Então, por exemplo, você tinha muito fibroblasto na formação da sua pele. Depois que sua pele já está formada, os fibroblastos viram fibrócitos. Ficam lá, estacionados. Se você cortar, sangrar e ter que cicatrizar, o fibrócito volta ao estágio G1, G2 da intérfase para se dividir em fibroblasto e produzir novos colágenos. É como se o fibrócito estivesse naquela fase G0 da aula da semana passada, da mitose. Ele está estacionado, produzindo colágeno, mas de boa. Se tiver uma lesão, ele volta a ser um blasto, ele volta a ser um jovem e volta a produzir colágeno muito intensamente para fechar a cicatriz. Tá? Aliás, por que fica cicatriz na pele? Quando eu tenho uma cicatriz, gente, eu tenho um extravasamento de colágeno. Então, por exemplo, se eu pensar assim, ó, aqui é minha pele, isso aqui é minha epiderme, aqui embaixo é a minha derme. E aqui tem as fibras de colágeno. Beleza, aqui. Aí eu tive uma lesão, essa lesão fez um buraco que rompeu a minha epiderme e chegou na minha derme. Mas não foi uma lesão tão pequena, foi uma lesão grande. Por exemplo, era uma lesão que eu deveria tomar pontos. Porque às vezes o corte é tão grande que o próprio epitélio não consegue se colar. Então você vai ter que dar ponto. Aí o que vai acontecer? Vai haver uma proliferação de fibroblastos preenchendo isso aqui de colágeno, 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 até fechar. Aí vai ficar uma cicatriz. Por quê? Tem colágeno no tecido epitelial? Estudou agora há pouco o tecido epitelial. Tem colágeno lá? Não tem substância intercelular quase. Não tem fibra de colágeno, tá? Aí quando eu faço uma cicatrização, eu passo a ter como se fosse uma mancha de colágeno no meio da epiderme, que não tinha colágeno. Até você vê às vezes que tem cor diferente a cicatriz da pele ao lado. Por quê? Na epiderme tem melanina, na cicatriz não tem melanina. Não tem, porque o colágeno, ali a epiderme, a derme não tem melanina ali, a melanina está na epiderme. Então, às vezes, se uma cicatriz for muito grande, você tem que passar protetor solar nela com mais intensidade, porque ela não tem melanina para proteção, tá? Então, tem tudo isso. E fica um pouco diferente porque as fibras de colágeno, elas são reflexivas, elas têm a gente chama de índice de refração, é diferente. Então, é como se ela fosse um pouquinho mais brilhante do que as células epidérmicas, ou a queratina. A queratina é meio opaca, e as células, e o colágeno é mais um pouquinho
reflexivo, né? Então a cicatriz acaba tendo uma coloração diferenciada, tá? A segunda célula são os macrófagos. Então isso aqui é o fibroblasto, segunda célula, macrófago. O macrófago, gente, o nome já diz macrófago. Grande comedor. Ele come, ele é uma grande célula que faz fagocitose. Ele é uma das principais linhas de defesa do nosso organismo, porque ele é uma das primeiras a chegar e atacar os invasores. Ele não é específico. É diferente, por exemplo, daquelas células produtoras de anticorpos, como linfócitos, que são específicas, tá? Produzem anticorpos específicos. O macrófago não é. Se você for um invasor, se você não tiver compatibilidade com ele, ele vai te atacar. Ele é uma das primeiras linhas de defesa, tá? E ele utiliza fagocitose para isso. Fagocitose e também diapedese. Qual que é a diferença? Fagocitose é o fenômeno de englobar a partícula sólida usando pseudópodes. Uma bactéria, um vírus, um protozoário, tá? Diapedese é o nome dado do processo onde a célula está no sangue, ela se espreme, passa pelas frestinhas do vaso sanguíneo e sai para os tecidos para atacar os invasores. Quem é capaz de fazer isso? Esta célula aqui, chamada de monócito. Nós vamos ver isso na aula que vem. O monócito está no sangue, mas tem um invasor aqui, ó. Tem uma bactéria no tecido adjacente ao vaso sanguíneo. Algumas células não são capazes de sair do sangue. Por exemplo, hemácia. Hemácia nunca vai sair do sangue, do vaso sanguíneo, a menos que haja uma hemorragia. Tá? Então o monócito, ao detectar que tem um invasor aqui fora, ele não vai esperar a bactéria chegar lá dentro. Ele vai se espremer aqui nas frestas, né, das células do endotélio, né, do endotélio, as células do vaso sanguíneo. Isso chama-se diapedese e aí ele vai virar um monócito. É como se ele estivesse evoluindo e vira um macrófago, e com seus pseudópodes, que parecem chicotes, ele vai lá, seca essa bactéria, pega a bactéria e vai realizando fagocitose. Lembra da diferença do monócito para o neutrófilo? O neutrófilo fica dentro do sangue, o neutrófilo não sai do sangue normalmente, ele está aqui, tem um núcleo trilobado. Esse é um neutrófilo, ele está lá dentro, tá? O neutrófilo também é uma célula fagocitária, mas normalmente quando ele faz a fagocitose, ele se destrói, como se ele explodisse para matar o invasor que está junto com ele. Então, quando um neutrófilo faz fagocitose, normalmente ele origina pus. O pus, que é formado numa espinha, num ferimento, são restos mortais dos neutrófilos em combate com os invasores. O macrófago geralmente não gera o pus, porque ele não morre ao fagocitar, o neutrófilo morre. Então, isso é uma diferença importante, tá? Então, eu vou encontrar macrófago no tecido conjuntivo, mas é importante lembrar que o macrófago tem origem dos monócitos do sangue, tá bom? Terceiro tipo de célula, tem aqui o macrófago entrando em ação, fazendo lá a fagocitose das bactérias, né? Aqui ele tem os seus pseudópodes, seus chicotinhos, enquanto ele está fagocitando as bactérias. Terceira célula chama-se mastócito. Pessoal, todas essas células que eu estou citando aqui com vocês não são células originadas da medula óssea, tá? Porque elas não são células do sangue, elas são células do tecido conjuntivo. Apesar do macrófago ser originado de uma célula sanguínea, que é o monócito, ele não vem da medula óssea. O monócito vem da medula óssea, mas o macrófago não. O fibroblasto não vem de uma medula óssea, ele vem de uma célula mesenquimal, que é como se fossem células-tronco do próprio tecido conjuntivo. Chama-se célula mesenquimatosa ou mesenquimal. Ela dá origem ao fibroblasto e a um adipócito, um adipoblasto. O fibroblasto e o adipócito são parentes, são primos, ou irmãos, ou como queiram, tá? O mastócito, ele está participando de reações alérgicas, tá? Então você vê o seguinte, na superfície do mastócito tem essa imunoglobulina E. A imunoglobulina E é um anticorpo de identificação, vamos dizer assim. Quando um grão de pólen, vamos pensar assim, ó, um grão de pólen chega aqui e se liga
A S-imunoglobulina E é como se ela fosse assim, ó, olha o grão de pólen, eu sou específico para esse grão de pólen. Então é meio que ela vai se ligar no grão de pólen e ao sair aqui, ao se desconectar do mastócito, é como se eu puxasse uma chavezinha, um interruptor. Opa, minha imunoglobulina E, puf, escapou da minha membrana, ela foi e grudou no grão de pólen, porque ela é específica para ele. Quer dizer o quê? Que tem grão de pólen aqui. Quer dizer que está acontecendo o quê? Uma invasão. E o que ele vai fazer? É o start, é o gatilho para ele liberar heparina e histamina. Ao liberar heparina e histamina, a heparina é anticoagulante, a histamina é vasodilatador, ela vai dilatar os vasos sanguíneos, vai ajudar o sangue às vezes extravasar, as células extravasarem ali, as células de defesa, para que aconteça um combate ao invasor. Aí você vai sentir sintomas de alergia. Você pode começar a espirrar, você pode começar a coçar, você pode começar a ficar vermelho, você pode começar a ficar inchado. Em casos mais extremos, você tem o chamado choque anafilático. Choque. Já aquelas pessoas que parece que tomaram um soco no olho, o cara não consegue nem enxergar. Às vezes a pessoa começa a ter edema de glote, a entrada aqui da laringe começa a inchar tanto que ela não consegue respirar. Em casos mais graves, ela precisa ser entubada, porque senão vai morrer por um processo alérgico. Já ouviu falar de pessoas que morrem por picada de abelha? Falar, mas picada de abelha, prof, uma coisa tão... É uma abelha. Agora imagina se muitas abelhas te picarem. Às vezes a quantidade de veneno ali introduzido pelo ferrão é tão grande que causa um choque anafilático. Tá? Então tem essa situação. Então sempre que eu tiver, gente, heparina e histamina, eu vou ter processo alérgico. Se alguém já teve alergia e tomou um antialérgico, o que o antialérgico tenta fazer? Bloquear isso aqui. Tem um antialérgico muito conhecido no mercado chamado Histamin. Já ouviram falar do Histamin? É um bem conhecido. Tá? Ele tem um antihistamínico, que ele vai tentar combater o processo alérgico. Tem alguns antialérgicos como efeito colateral, faz o quê? Dá sono. Fala, pô, você vai tomar antialérgico? Ou você vai ficar com sono. Depende do antialérgico. Tem antialérgicos mais novos, tá? Que não tem esse efeito colateral. Como todo remédio, né? Eles vão sendo melhorados a cada dia que passa. Por exemplo, e tem medicamento que é tão engraçado que a gente acaba tomando o medicamento não pelo efeito principal, mas pelo efeito colateral. Já tomou algum medicamento pensando no efeito colateral dele? Falam aí. Sério? Mas tem o mais conhecido. Dramin. O Dramin é um remédio para enjoo. Se você estiver enjoado, não quiser vomitar, você toma Dramin. Só que o efeito dele colateral é dar sono. Então, às vezes, o cara vai fazer uma viagem de ônibus. Ele quer dormir. Ele toma um Dramin e capota, né? Ele não está enjoado, mas ele vai pelo efeito colateral. Beleza? Então, esse é o mastócito, tá? Aí eu tenho... Olha que bonita essa imagem, gente. Isso aqui é um microscópio eletrônico, tá? Isso aqui é o mastócito, isso aqui é o núcleo do mastócito. Aqui eu consigo ver a cromatina e a heterocromatina. E cada bolinha dessa é uma bexiguinha, é um vacúolozinho, é um grãozinho de heparina e histamina. Veja que ele só tem isso, basicamente. E quando ele é acionado, ele vai liberando heparina e histamina no corpo. Tá bom? Para o processo alérgico. E aí eu tenho 3 ou 4, o plasmócito. Nós já falamos de plasmócito. O plasmócito, naquela aula que nós falamos na apostila 1 de imunização, tá? O plasmócito, ele era parceiro do linfócito B. Lembra a cadeia que era? Você tinha lá o antígeno. Aí esse antígeno era reconhecido pelos macrófagos. Aí os macrófagos faziam o quê? Fagocitose. Aí os macrófagos faziam o quê? Apresentavam o antígeno para quem? O linfócito T. Linfócito T4.
O linfócito T4, ele fazia o quê? Ele avisava o linfócito B. E o linfócito B fazia o quê? Se transformava em plasmócitos e células de memória. E os plasmócitos? Imunoglobulinas. Que a gente chamou de IG. Se for uma imunoglobulina recente de uma infecção aguda, você está doente, você está com a virose, você está recente, menos 7 dias, IgM. Tá? IgM. Ufa, passei, estou curado. Se eu fizer imunoglobulina depois de 14 dias, eu tenho IgG. Quer dizer que eu estou protegido. O que está acontecendo é que as pessoas, tem gente que está tomando vacina, Coronavac, e não está tendo IgG. Ou seja, não está imunizado. Você lembra qual que era a taxa de imunização da Coronavac? 50%. 50,4% na primeira dose. Ou seja, se você tomar a vacina, você tem 50,4% de produzir IgG. Ou seja, você está imune 50%. Melhor que nada. Mas o cara não pode achar que ele tomou Coronavac, ele é um Highlander, o invencível, o imortal. E sair por aí sem máscara, aglomerando e pegando as pessoas. Velho, eu odeio aquelas pessoas que ficam. Eu já tive corona, não tem problema não. E o cara sem máscara e cuspindo nos outros e falando alto, aglomerando. Não, fica tranquilo, eu já tive corona. Eu falei, velho, daí que você já teve? Eu não tive. Quem falou que você está imune? Você fez algum exame para saber que você está imune? Faz quanto tempo você teve? Faz 4 meses. Você voltou a fazer um exame para saber se você ainda tem anticorpos aí? Ninguém sabe. A gente muitas vezes não tem campanha de vacinação anual para gripe. Por quê? Porque tem variantes. Provavelmente, Covid vai ser campanha anual. Todo ano vai ter campanha de Covid. Porque as variantes vão surgindo, né? E vai ter que atualizar a vacina. Por isso que é tão importante o Brasil dominar a tecnologia de produzir sua própria vacina, para não depender dos outros. Então vai. Hã? Então vai. Pode ser. Né? Pode ser. Tá? A outra lá, a vacina lá da Pfizer, né? Que era de menos 70 graus, era 96% de imunização. Mas enfim, não vou entrar em detalhes de vacina. Tomara que todos sejamos vacinados. Tem algumas pessoas usando chantagem também, sabia? Para vacinar. Falaram, professor, você ficou sabendo que teve um grupo de professores, não vou falar de onde, que iam entrar com uma liminar para suspender as aulas presenciais da rede particular até que os professores estejam vacinados. Se não vacinar o professor, suspende as aulas. Se vacinar o professor, volta às aulas. Olha que coisa, né? Meio que tentando usar ali uma pressão política, alguma coisa, para fazer os professores serem vacinados. Professor é prioridade? Sei lá, todo mundo é prioridade. Veio até o jornalista entrando com que sou prioridade, sou jornalista. O Brasil é o segundo país que morreu mais jornalista no mundo. 71. Só perdeu pro Peru, não sei quanto, mas enfim. Tipo, velho, 71 é um número, sei lá, se é alto, se é baixo. Quantos policiais morreram de Covid? Quantos enfermeiros, médicos morreram de Covid, né? Quanto, sei lá, uma pessoa que não é prioritário, sei lá, quantos... Presidiário. Enfim, não tem detalhes, tá? Bom, então o plasmócito, gente, tem a ver com imunização, tá? Então ele é originado do linfócito B, é o mesmo raciocínio do monócito. O monócito está no sangue, faz diapedese, vai para o tecido e vira macrófago. O linfócito B está no sangue, faz diapedese, vai para o tecido e vira plasmócito. Eu posso ter anticorpo no sangue? Posso. Quem que produz? Linfócito B. Eu tenho anticorpo nos tecidos? Posso. Quem produz? Plasmócito. Tá? E o linfócito B, além de produzir plasmócito, produz células de memória. Beleza? Então tá. E aí aqui essa relação, ó. Antígeno, linfócito B, plasmócito, anticorpos. Ali é a relação completa. Tá? Eu vou voltar isso aqui também, a gente vai ter aula de sistema imunológico lá na aula de fisiologia humana na apostila 5, tá? E adipócito. Prof, mas adipócito não é de tecido adiposo? É. Só que eu tenho adipócitos também no tecido conjuntivo.
adipócitos isolados. Lembra que eu falei que o adipócito era primo, irmão do fibroblasto? Eles têm a mesma origem. É claro que o tecido adiposo é um tecido que concentra os adipócitos, mas eu tenho também adipócito no tecido conjuntivo, em menor quantidade, em porções isoladas, tá? Lembra daquela célula-tronco que eu falei, célula mesenquimal ou célula mesenquimatosa? Olha só, a partir da mesma célula eu formo um fibroblasto e formo um lipoblasto, ok? E aí, dependendo do fator de diferenciação que você tenha, se ele esteja presente ou não, tá? Eu tenho a formação de um adipócito multilocular ou de um adipócito unilocular. O que é isso? Vai ser a diferenciação do tecido adiposo marrom e o amarelo. A gente geralmente conhece gordura como isso aqui, ó. É a cor de gordura isso, não é? Amarela? Mas eu também tenho um tecido marrom, que não é especializado em armazenamento de gordura. Esse tecido aqui, ele produz calor, tá?